Eu gostaria de começar essa narrativa contando quando esse dia começou. A história de como eu e minha família chegamos até aqui. Morávamos em Londres, na Inglaterra, já há alguns anos. Tínhamos uma vida bem estabelecida. Estava com uma carreira profissional super bem sucedida. E lembro como se fosse ontem, novembro de 2017, quando eu li nos jornais a notícia de que o então economista Paulo Guedes seria o possível ministro da Fazenda do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Após aquela notícia, passei noites a fio sem dormir. Noites a fio conversando com a minha esposa, que aquele evento ia mudar a vida do país e também as nossas vidas. Queria contar para vocês a lógica que pensamos. Notamos que ia sair um trem da história que ia mudar a vida desse país para sempre. E a gente concluiu que não podia perder nossa vaga nesse trem. Tendo passado toda a minha vida profissional na iniciativa privada, no momento atual, na gestão moderna, 3 fatores permeiam a discussão de qualquer gestão empresarial ou estratégia de empresa. E foi assim que a gente embasou nossa decisão. Disrupção, revolução tecnológica e propósito. Falando sobre o primeiro, a disrupção, que é a eleição de um deputado à margem do poder político, sem partido, sem dinheiro, seria uma disrupção clara e transformaria para sempre a vida desse país. Quando, senhoras e senhores, quando imaginamos que a gente teria pessoas, a população nas ruas, pedindo uma reforma da Previdência, pedindo para cortarem seus benefícios em prol de um país melhor? Essa disrupção política, essa nova forma de ver o Brasil, abriria espaço para as pessoas sem vida pública, pessoas com uma mentalidade nova, pessoas com uma mentalidade diferente. Sobre a revolução tecnológica. Esse movimento está varrendo, mudando completamente as estruturas empresariais em vigor. E esse movimento de revolução tecnológica, ele está apenas começando no setor público. Dentro de 5, 10, 20 anos, a forma do governo interagir com o cidadão, a forma da sociedade fiscalizar a atuação do governo, a forma do organismo estatal oferecer o serviço à população, não será como hoje. E nesse ambiente, pessoas jovens, pessoas com uma cabeça diferente, uma visão moderna de mundo, terão muito a contribuir. E por fim, o propósito. O sonho de qualquer gestor de recursos humanos da sua empresa hoje é associar a sua missão empresarial a algum sentido de propósito, algum sentido que dê àquela atividade, aquele negócio, algo mais do que o simples lucro. Tentar motivar seus funcionários com base no lucratividade não funciona mais. É preciso sempre que as pessoas, os colaboradores, entendam como aquela empresa muda a vida das pessoas. Como vai mudar a sociedade. E eu sei que pode parecer redundante, pode parecer óbvio, mas a gente precisa lembrar todos os dias. Se tem um setor da economia, um setor da sociedade, que o propósito é o marco principal da sua estratégia, a gente acorda todo dia pensando no bem do cidadão. Como melhorar a vida das pessoas. Esse setor é o governo. Nós estamos aqui pelo propósito. E por esses 3 fatores, concluímos eu e minha esposa que era hora de voltar para o Brasil e dar a nossa parte, dar a nossa contribuição para um país melhor. Desde o princípio, eu tive a clareza de que o BNDES seria o melhor vagão desse trem para ofertar os meus serviços e as minhas ferramentas para ajudar esse país. O BNDES do futuro, o novo BNDES, será um banco de serviço do Estado brasileiro, ajudando o Estado em privatizações, concessões, desinvestimentos,
e ajudando o gestor público a reestruturar suas finanças. O BNDES será menos banco e mais desenvolvimento. Menos banco e mais desenvolvimento. Apesar de acompanhar a economia brasileira por quase 20 anos, eu preciso confessar que eu fiquei surpreendido e triste quando eu cheguei aqui em Brasília 6 meses atrás. É lastimável o estado em que este país foi deixado. É uma vergonha que foi feito com as nossas finanças. O país endividou-se muito acima do razoável, muito acima do possível e imaginável por qualquer economista. O país quebrou, gente. O governo não tem dinheiro para pagar a luz. O Estado entrou em atividades empresariais que não são função do Estado. Deixou de cuidar de saúde, segurança e educação para ser empresário. A nossa produtividade não cresce há quase 10 anos. Se a gente não mudar isso, a gente está fadado ao fracasso. Temos essa chance só. O BNDES tem e será uma peça fundamental na recuperação desse Estado. O banco vai atuar com uma filosofia sustentável. O foco do banco não será o lucro. Naturalmente, o banco tem que gerar recursos para cobrir suas despesas, para fazer honra às suas operações, sem depender do Estado. Idealmente, dependendo do mínimo possível. Mas sustentabilidade financeira e não lucro. Esse é o principal norte. O BNDES não deverá competir com o setor privado. Ele precisa ser pioneiro e complementar a economia privada. Atuar onde o privado não irriga. Complementar onde o privado não é eficiente. Mas jamais competindo. E sempre com transparência. Transparência. Essa é uma palavra-chave e é o marco zero para a gestão de qualquer empresa pública no Brasil. Em se tratando de uma instituição financeira, então, esse quesito torna-se ainda mais inegociável. O BNDES ele está totalmente preparado e equipado para cumprir a sua missão. E uma coisa eu garanto aos senhores, a partir de hoje, o alinhamento do BNDES com o governo federal, através do Ministério da Economia, é total. Nós estamos 100% alinhados com esse governo. Nós seremos o braço operacional da execução da política pública ao longo deste mandato. Esse banco conhece o Brasil como poucos. Tem um corpo de técnicos de a fazer inveja às principais instituições internacionais. Usar esse corpo de técnicos para competir com a iniciativa privada é um desperdício de talento, de energia e de foco. O nosso foco, novamente, é o impacto que nós causamos na vida da pessoa. É como nós transformamos a vida do cidadão brasileiro e não o lucro da instituição per si. Dentro da linha da transparência e do compromisso, eu queria listar aqui para os senhores as 5 metas que nós, eu e o BNDES, alinhamos com o Ministério da Economia para esse ano de 2019, para os próximos 6 meses. A primeira dela, explicar a caixa preta para a população brasileira. A segunda meta, acelerar a venda de participações especulativas em bolsa de valores que o banco ainda detém, na ordem de 100 bilhões de reais. Terceira meta, concluir a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de 126 bilhões de reais ainda esse ano. A quarta meta, apresentar para o governo e para a sociedade um plano trianual com orçamento, metas claras e um redimensionamento do banco para ser cumprido até o final desse mandato. E, por fim, melhorar de forma substancial e clara e notória a prestação de serviços desse banco de serviços ao Estado brasileiro, permitindo que o Estado brasileiro foque em segurança, saúde, educação, permitindo que o saneamento chegue à casa das pessoas, permitindo que o gestor público não se perca seu tempo, sua energia e seu foco se preocupando em como pagar as contas, mas sim como melhorar a vida do nosso pagador de impostos. O BNDES até o final do ano será menos banco e mais desenvolvimento. Muito obrigado, senhores.